Vamos falar de um assunto que parece super complexo, mas que no fundo mexe com a vida de todo mundo: o orçamento público. Ele é, na verdade, um dos pilares de como a gente se organiza como sociedade. Para começar, uma pergunta que parece estranha. O que será que uma lista de compras de supermercado tem a ver com a máquina gigantesca que é o governo de um país? Parece que nada, né? Mas a verdade é que eles têm e muito. A lógica por trás dos dois é basicamente a mesma. Olha só que interessante. No nosso dia a dia, a gente tem uma renda, um salário, certo? E com ele, a gente paga o aluguel, a comida, as contas. O Estado funciona de um jeito parecido. A renda dele vem principalmente dos impostos, que chamamos de receita. E os gastos são as escolas, as estradas, a defesa. O objetivo final é o mesmo: gerenciar os recursos que tem. A diferença, claro, é a escala, que é gigantesca. E já parou para pensar de onde vem a palavra orçamento? A origem é super simples, bem direto ao ponto. Vem lá do italiano antigo, do verbo orzare. E sabe o que significa? Fazer cálculos. Simples assim. No fim das contas, fazer um orçamento é isso: calcular o que entra e o que sai. Ok, então a gente já entendeu a ideia geral. Mas quem são os personagens principais dessa história toda? Para um orçamento ser chamado de público, a gente precisa de dois atores fundamentais. De um lado, a sociedade, e do outro, o Estado. Vamos começar com a sociedade. O que é a sociedade? Bem, somos nós, todo mundo junto. É um grupo de pessoas que vive no mesmo lugar, segue certas regras e, o mais importante, tem interesses e necessidades em comum. E é exatamente para atender a esse coletivo que o orçamento público foi criado. Certo. Mas quem é que organiza essa casa? Aí entra o Estado. Ele é a instituição, a estrutura política e jurídica que tem o trabalho de garantir o bem comum. E adivinha qual é a principal ferramenta que ele usa para fazer isso acontecer? Exatamente, o orçamento. É com ele que os planos saem do papel. Então, a gente pode resumir a atividade financeira do Estado em dois passos bem simples. Passo 1. Ele precisa de dinheiro, né? Então ele arrecada a receita, que vem principalmente dos impostos. Passo 2. Ele gasta esse dinheiro, ou seja, investe em bens e serviços públicos para atender às demandas da sociedade. É um ciclo. Agora, seria um grande erro achar que o orçamento é só uma planilha de Excel, sabe? Um entrou tanto, saiu tanto. Não, não. Ele é muito mais complexo. É um documento que afeta a vida da gente de maneiras que às vezes nem imaginamos. A própria lei brasileira já dá uma dica sobre isso. Tem uma lei, a 4320, lá de 1964, que diz que o orçamento precisa mostrar claramente qual é a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo. Traduzindo, o orçamento é a expressão, em números, do que o governo planeja fazer e do que ele considera mais importante. Para a gente entender melhor essa complexidade, dá para pensar que o orçamento tem tipo 4 faces. Primeiro, ele é um instrumento político, porque é nele que se decide quem pode gastar e em quê. Depois, ele é jurídico, porque vira uma lei, tem que ser aprovado e seguido à risca. Ele também é econômico, já que uma decisão orçamentária pode impactar a inflação, o desemprego, a economia toda. E claro, ele é financeiro, né? Afinal, é o que organiza a entrada e saída de dinheiro público. E aqui tem um ponto super importante. O orçamento não foi sempre do jeito que a gente conhece hoje. De jeito nenhum. Ele é um conceito que foi mudando, evoluindo junto com a própria ideia de Estado. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo para entender isso melhor. Essa linha do tempo conta uma história incrível, olha só. Lá no Estado absolutista, o orçamento era basicamente o bolso do rei. Simples assim. Aí veio o Estado liberal, com a ideia de menos governo, então o orçamento encolheu, ficou mínimo. No Estado socialista, foi o extremo oposto, orçamento máximo, com o Estado controlando tudo. Mas para frente, no estado de bem-estar social, o orçamento virou a grande ferramenta para garantir saúde, educação, previdência, ou seja, fica muito claro que o tipo de orçamento diz tudo sobre o tipo de Estado. Beleza, voltando para os dias de hoje, existe um certo consenso entre os economistas de que o orçamento público moderno tem 3 grandes funções econômicas. Os nomes são um pouquinho técnicos, mas a ideia é simples. São as funções alocativa, distributiva e estabilizadora. A primeira delas, a função alocativa. O que é isso? Basicamente, é o governo fornecendo coisas que o setor privado sozinho não daria conta ou não teria interesse em fazer. Pensa bem. Quem construiria um exército para defender o país? É um exemplo clássico. Isso é função alocativa. A segunda é a função distributiva. O nome já dá uma pista, né? Aqui, o orçamento serve para tentar equilibrar um pouco o jogo, para ajustar a distribuição de renda e riqueza.
Como? Através de impostos que pesam mais para quem tem mais, programas sociais e, claro, oferecendo serviços para todo mundo como saúde e educação gratuitas. E por último, a função estabilizadora. Aqui, o governo usa o orçamento como volante, sabe? Para tentar manter a economia estável, sem grandes solavancos. Ele tenta controlar a inflação, estimular a criação de empregos, mas olha, é aqui que mora o grande desafio. Porque essas três funções, muitas vezes, brigam entre si. Por exemplo, aumentar os gastos sociais para distribuir mais renda pode gerar inflação, o que atrapalha a função estabilizadora. Achar o equilíbrio entre tudo isso? Bom, essa é a grande arte da política econômica. Pois é. Depois de todo esse malabarismo para equilibrar as funções, as prioridades, a gente chega na conta final. A famosa conta de o que entrou versus o que saiu. E o que esse resultado quer dizer na prática? Basicamente, a gente pode ter três resultados. Se entrou mais dinheiro do que saiu, ou seja, a receita foi maior que os gastos, a gente tem um superávit. Se a conta ficou no 0 a 0, receita igual a gasto, temos o equilíbrio. Agora, se saiu mais dinheiro do que entrou, se os gastos foram maiores, aí o resultado é um déficit. E nem precisa dizer que cada um desses resultados tem um impacto completamente diferente na economia, né? E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Se a gente concorda que o orçamento é como um espelho que reflete as escolhas e as prioridades de uma sociedade, o que será que a gente vê quando olha para o nosso? O que ele diz sobre o que a gente mais valoriza como nação? É uma pergunta em tanto, e que está no coração de todo o debate público.